pessoal, eu sou Larissa Eloy e estamos aqui em mais um podcast da M3BS Talks Unidas para falar um pouquinho sobre futuro da saúde, mas também sempre olhando para o presente. E quando a gente olha para o presente, a gente tem que olhar para os líderes que estão fazendo acontecer esse presente. Estou aqui com um deles, o Mário Martins, CEO da Horizon. É um prazer estar com você aqui, Mário. A gente sempre conversa nos bastidores, mas agora a gente vai ter um tempo só para falar um pouquinho sobre essa potência que é a Horizon na parte de inteligência de dados. Então eu queria que você nos contasse um pouquinho aí a sua trajetória, que eu acho que tem muitas pessoas que se inspiram em você, mas também como que você, através da Horizon, vem transformando o setor através dessa inteligência de dados. Perfeito, muito obrigado pela gentileza das palavras e pela oportunidade de estar aqui com vocês. A Horizon, de fato, é uma empresa que ela usa tecnologias exponenciais no eixo de dados, né? As tecnologias exponenciais são muitas, mas nós temos no eixo chamado data-cêntrico, ou seja, lida com dados para responder a perguntas através de inteligência artificial ou agentização, como está na moda. Mas talvez eu faça uma declaração um pouco frustrante, no sentido de que realmente acredito que na jornada por uma saúde melhor e mais sustentável, o grande desafio ele está longe de ser tecnológico. Eu creio que o desafio está numa compreensão mais contemporânea da natureza humana. Isso é fundamental. E usar a tecnologia a serviço dessa compreensão. Eu explico melhor. A questão de por que os seres humanos insistem em não fazer o que faz sentido no longo prazo, mas fazer o que é prazeroso no curto, é muito antiga. Ela é ancestral e possivelmente ela está no humano que habitava a savana e não estava pensando na aposentadoria, tá? Mas posso citar uma coisa mais moderna. Há 24 séculos atrás, o Platão, na sua alegoria da charrete, dos cavalos, falava, né? Como um cavalo puxa para cá pelo prazer e o outro puxa para lá para a temperança. Enfim, o ser humano ele entende há muito tempo que existe um dilema quando uma escolha é errada, mas é prazerosa, ela em geral é feita. Mais modernamente, 2008, mais modernamente, há um estudo muito interessante que diz que quando nós pensamos sobre nós mesmos no futuro, ou seja, idosos, as áreas do cérebro que são recrutadas são as mesmas que a gente usa para pensar em outras pessoas. Isso é interessante porque casa com a intuição. É como se a gente não se identificasse com a gente no futuro. O meu eu no futuro é alguém que eu não conheço. Me falta empatia para lidar comigo. Isso é um achado muito interessante e consistente. E é um terceiro achado que vem de ciência comportamental, de behavioral science, que prova várias vezes que entre algo hoje e algo amanhã, o algo amanhã ele tem muito valor para a gente. Tem um nome complicado para isso, um desconto hiperbólico. Significa que a gente dá pouco valor ao que faz sentido no longo prazo. Junta essas três coisas, tá? Uma compreensão ancestral, evidências neurocientíficas e evidências de ciência comportamental, para ver que a gente está com sérios problemas. E é nesse ponto que eu chamo a atenção. Você pode fazer a tecnologia que você quiser, mas existe um tanto que a humanidade tem que fazer por ela mesma. E falar uma coisa óbvia, no sentido de se mexer, se exercitar e se alimentar minimamente bem, que são duas fronteiras até hoje que não foram cruzadas. Então eu tenho a impressão que a tecnologia ou as tecnologias que vão facilitar com que esses hábitos fundamentais possam ser alcançáveis por seres humanos normais como a gente, elas podem virar o jogo. Então é uma visão onde a tecnologia ela depende muito mais de compreender como a gente funciona do que propriamente uma pílula mágica ou de um algoritmo mágico. Nisso eu não acredito, não. Perfeito. Eu já ouvi você falar justamente sobre esse valor do dado e o quão o dado isolado ele não fala nada. E que a graça está nessa integração. A gente está aqui no evento da Unidas, que é a Unidas Autogestão. Tem culturalmente desenhado aqui uma cultura muito de coletividade, de um apoiar o outro, respeitando sim as barreiras que o sistema de saúde fragmentado nos impõe. A gente acaba de sair de vários painéis falando sobre a longevidade, que é o tema central do nosso congresso.
E a gente vê também aí dados como a ONU dizendo que 1 a cada 6 pessoas no futuro, em 2050, vai ter 65 anos ou mais. Como que a Horizon está se preparando para esse futuro, olhando aí nessa sua sensibilidade de gestão, que eu sei que faz parte da cultura da Horizon, esse olhar mais cuidadoso e esse equilíbrio, né, dessa transformação digital, mas olhando sim para a transformação humana. Acho que você tocou no ponto mais importante, né? Que é olhar um todo, uma jornada, como está na moda se falar. Vou dar um exemplo que está acontecendo agora. Oncologia. Certamente, oncologia é muito importante e será mais importante porque ela é uma condição associada à velhice. Ponto. Claro que cada vez mais pessoas jovens estão tendo problemas oncológicos, mas olhar para a pirâmide etária é realmente inescapável concluir que a oncologia será cada vez mais importante. Vamos pegar o exemplo de oncologia. A oncologia, no sistema de incentivos que a gente tem hoje no Brasil, que é o mesmo que rege uma oficina mecânica, tem um nome pomposo, fee for service, mas é o mesmo conceito fundamental. Ele é uma ótima história para contar isso. Quando você olha uma jornada oncológica que começa com uma série de exames, intervenções, infusões, cirurgias, existe uma constelação de pessoas cuidando de uma jornada oncológica. No sistema atual, você não tem uma jornada meio e fim. São poucas as empresas que estão concentradas em olhar a jornada oncológica como que de fato é uma jornada oncológica. E vem mais como uma combinação de legos, onde as etapas são cumpridas e tem custos que se somam. Quando você faz isso, normalmente compara com Cancer Centers, ou, por exemplo, com a iniciativa da Croma, que aqui está, que tem essa visão, você percebe que nós estamos aqui vivendo um paradoxo. É óbvio que o que vai funcionar melhor é alguma coisa que considera um princípio, meio e fim. A velocidade com que uma pessoa é operada ou começa uma infusão depois da detecção, isso é crucial, por exemplo. Ou qual foi o resultado daquela jornada no futuro. E aí você percebe que, devido ao sistema de incentivos, onde na maioria das operadoras a convivência com o paciente é curta, coisa que não acontece com o pessoal da Unidas, e aqui a Unidas está muito bem posicionada para lidar com isso, você percebe que nós temos uma comparação de que o que fica mais barato na somatória e não o que custou X, mas teve um resultado Y, que deveria ser o que a gente quer, ou seja, computar o resultado desse investimento ou desse gasto. Então, esse é um exemplo claro. Então, toda vez que você tiver chance de olhar fenômenos individuais e olhar como eles devem ser olhados, como uma intervenção que tem custo, que tem um certo grau de risco ou sofrimento, mas é que ela tem que ter um objetivo final, né? Que é a cura, a remissão ou controle ou atenuação, é nisso que a gente mira. E aí não há outra saída senão ter um futuro baseado numa troca de informações clínicas, a tal da interoperabilidade. Isso é uma pauta que a questão não é se, é quando, né? Qualquer marciano que aterrissasse aqui dizia, olha, para cuidar das pessoas vocês precisam ter acesso a informações clínicas, né? E parece que essa é uma discussão que está ganhando peso em todos os níveis, governamental e nível privado. Então a Horizon tem que se inserir exatamente preparada para o manuseio de dados, não só transacionais, como são hoje, mas clínicos. Esse é o futuro. E falando de futuro, Mário, eu me sensibilizo porque lá no Sinjosp, que eu estou hoje como CEO lá, a gente sente que a gente tenta fazer essa tal jornada da moda, mas a gente precisa, e aí eu volto para a primeira pauta que você colocou, do ser humano querendo, tendo empatia, sabendo e conhecendo os negócios, não só conhecendo o negócio dele, mas conhecendo o sistema, para conseguir entender onde que eu vou ganhar, onde que eu vou perder, não, ninguém vai ganhar tudo, mas assim, como que eu consigo arquitetar isso? E aí eu olho para os líderes, né? E aí você falou de futuro. Eu nem falo líderes do futuro. O que se esperar e como que a gente, hoje, líder, consegue influenciar e trabalhar junto para que a gente consiga ter um futuro mais longevo e mais saudável para as nossas instituições, eu diria isso, assim.
Porque eu acredito que se os humanos, né, se nós líderes estivermos preparados, as nossas instituições tivermos mudado essa chavinha que você acabou de colocar, a gente vai ter um sistema mais saudável, vamos dizer assim. Então, como que nós líderes poderíamos nos preparar para esse futuro? Como que você frisaria que prioridades são essas que a gente precisa olhar hoje para a gente conseguir ter um futuro mais saudável? Obrigado por achar que eu posso responder essa pergunta. Você pode. Até porque eu já vi discursos seus na Horizon vinculados à cultura que eu fiquei assim, ó, gente, é apaixonante. Visitem a Horizon. Eles têm uma estrutura que a cultura conversa com o ambiente. Eu fiquei tão encantada com aquela sua sala de comando, mas que tem elementos humanos, assim, sensacional. Muito obrigado. Estão todos convidados aí para a Horizon. Só falar comigo que tapete vermelho aqui. Não, brincadeiras à parte, o setor de saúde, ele não tem um problema de diagnóstico. Há cerca de uma década, eu sou novo no setor de saúde, só estou aqui há cerca de 10 anos, é pouco no setor de saúde. Intenso, 10 anos intensos. Sim, porque teve a transformação digital acontecendo no meio. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, há cerca de 10 anos, se repetem as mesmas coisas. Verdade. Então a questão não é uma crise diagnóstica, uma coisa que ninguém viu. As pessoas concordam, né, que o fee for service ele certamente ele incentiva o que não deve acontecer, e que o sistema capitalista está aí. Todas as instituições elas são pressionadas a produzir crescimentos de faturamento e lucro, enfim, esse é o entorno, né? Então isso fica sendo repetido, mas a impressão que nós temos, eu pelo menos tenho, é que nós estamos indo numa certa direção onde estamos esperando alguém dizer o que a gente vai ter que fazer, né? O que em geral é arriscado, ou o sistema de incentivos tem que mudar na direção de que é melhor ir numa direção que não me agrada hoje do que ficar onde eu estou. Ou seja, ou a coisa se agrava muito mais, porque revoluções acontecem em tempos de crise, isso é um fator histórico, ou o setor vai ser convidado a fazer o que não quer. Então, pode ser uma visão cínica ou pragmática, mas eu entendo que é por aí. Então, nós temos de novo uma frase que é uma frase importante para mim, que é: o que incentiva? Em geral, quando eu estou numa situação onde eu não estou entendendo muito bem as coisas, ou elas me parecem ilógicas do ponto de vista de futuro, essa pergunta responde as coisas. Não é que as pessoas são ilógicas ou não, é que elas reagem a incentivos, e como eu já falei no começo, o curto prazo reina absoluto. O curto prazo reina absoluto. Então, essa é a visão. Muito bom. E o que esperar da Horizon nos próximos 10 anos, já que você puxou 10? O que aqui dentro da Unidas a gente pode estar preparados para se encaixar e entrar nessa coletividade junto com vocês? E o que se esperar do Mário em mais 10 anos de saúde? Onde você espera contribuir aí e mudar cenários? Se você tivesse aí um poder de mudar cenários, o que você espera que a gente consiga fazer aí nesses próximos, para a gente fechar aqui com chave de ouro? Bom, o que me parece, eu vou voltar para ser coerente com o discurso inicial. O que me parece inevitável é que um grau muito maior de transparência em torno de condições clínicas e informações clínicas, eles sejam compartilhados. Porque o jargão do custo da desconfiança, quem já não repetiu isso 700 vezes? Ora, se nós temos um problema de desconfiança, a maneira de se atacar a desconfiança é colocando as coisas na mesa, claramente, né? Então tem todo um ciclo, né? Eu não confio em você, você não confia em mim, e a gente coloca informações na mesa. O nosso primeiro ciclo vai ser perguntar de onde é que você está tendo os dados, e eu também vou dizer, enfim, desconfiar dos dados. Passada essa fase que é normal, onde nós reconhecemos que esses dados expressam a realidade, então começa uma nova dialética, que as nossas discussões não são baseadas em percepções ou achismos ou fatos estilizados e absurdos, que normalmente é o que a gente faz numa negociação, onde a gente entende muito bem o que está acontecendo do outro lado, os dois se armam com
enfim, situações extremas. E isso não leva a lugar nenhum. Mas nessa nova lógica, onde as discussões são travadas sobre dados e fatos, é uma outra discussão completamente diferente. Uma discussão de alto nível. Ela pode ser uma discussão dura, mas ela vai ser uma discussão objetiva. Então, eu acredito que a gente tem que remar na direção de normalizar a hipótese de ter um maior grau de transparência e troca para que esses aspectos de monitoração ou gerenciamento ou auditoria, que são obrigações fiduciárias das operadoras. As operadoras não fazem isso por esporte, elas fazem isso por obrigação. Elas têm que ter algum grau de acompanhamento sobre o que acontece com os recursos dos seus beneficiários. Essa vai ser uma discussão muito menos vingativa e mais objetiva. Eu não vejo outro caminho a não ser esse. Então, um grande passo tem que ser dado para que as partes acordem que, se temos um problema de desconfiança, vamos olhar um set de dados que a gente acredite e, a partir daí, a discussão vai ser outra, ela vai ser melhor. E quem ganha com isso, obviamente, vai ser a gente, né? Porque enquanto as pessoas estão debatendo e brigando, etc., nós estamos ali um pouco perdidos e querendo que as coisas sejam melhores e mais rápidas, né? Eu acho que esse é o ponto fulcral. Eu não ousaria falar em nada além de 2 anos, porque na velocidade que as coisas estão mudando, a agentização, pouca gente ainda entende o impacto disso. Eu acho que o planejamento de 10 anos perdeu o sentido e projeções de 10 anos realmente correm alto risco de ficar pelo caminho. Mas para os próximos 2 anos eu tenho a impressão que esse seria um ótimo uso da nossa energia. Gente, 2 anos passa muito rápido, viu? Então eu espero que a gente esteja neste caminho de olhar para a inteligência coletiva juntos. Continuemos juntos, né? Acho que você tem um time que eu admiro muito, que eu sempre tenho por perto. E eu espero que a Unidas, junto com a Horizon, tenha construído caminhos ainda mais produtivos e positivos. Conte comigo, eu confio em você e estamos todos de olho aí na Horizon e prontos para ajudar cada vez mais. Obrigada a todos e aguardo vocês no próximo podcast. Muito obrigado a vocês.